Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Se você não nos conhece ainda, meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E a ideia desse canal é tratar de conteúdo aprofundado e minucioso de fundos imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar do HELG11, esse que também é um ativo fora de radar. E por que eu estou trazendo esses ativos, pessoal? Porque tem muita assimetria acontecendo. Esse é um fundo, por exemplo, que está com um preço muito descontado. Pode chegar num dividend yield on cost aí de 10% ao ano. Ele tem 3 ativos no portfólio, está fazendo uma quarta aquisição e ele entra a custos muito legais nos ativos, muito diferente de outros fundos imobiliários aí que vem pagando caro no portfólio. Então, vamos entender um pouquinho do racional do HELG11. Como você sabe, a gente vai falar muito sobre a gestão, sobre o mindset do gestor, falar também dos ativos de forma pormenorizada e, obviamente, os dados principais do relatório gerencial agora de julho. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Já peço antecipadamente seu like, seu comentário, vamos interagir, vamos falar bastante. Deixa aqui também sugestão de próximos vídeos que vocês gostariam. Então, sem mais demora, vamos para o estudo. Iniciando o nosso vídeo sobre o HELG11, o FII REC Logística. Ele que é administrado pela BRL Trust, segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. Gestão feita pela REC Gestão de Recursos, segmento é logística, o mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da REC Gestão, uma casa fundada em 2015 com atuação especializada no setor imobiliário. São 4,8 bilhões de reais sob gestão nos fundos imobiliários da casa. Outros fundos da casa, RECT11, RECR11 e o RECX11. RECT e RECR tem vídeo aqui no canal, vale a pena conferir. E recentemente a gente fez uma live muito bacana com o Max, gestor do RECR11, também é um conteúdo que está disponível aqui, vai ficar tudo no card para vocês poderem acessar. Head de Logística é o Marcelo Santos, sempre gosto de trazer o mindset, a visão do gestor para vocês, falo que isso é muito importante, é um item primordial na avaliação de um fundo imobiliário, e ele é um cara aí com mais de 30 anos de mercado, a visão dele é sair do convencional, buscando mercados menos explorados, e não aceitar cap rate baixo. Para quem não se lembra, cap rate é o total de aluguéis dividido pelo preço pago do ativo. O foco dele na seleção de ativos, que ele fala que são os drivers de logística, são o mercado consumidor no entorno do ativo, acesso a rodovias e a qualidade do ativo, não aqueles quesitos convencionais que a gente costuma ouvir, né, de 6 toneladas por metro quadrado, galpão de pé direito de 12 metros, entre outras coisas, mas a possibilidade de modular o galpão, então de poder fatiar esse galpão para diversos inquilinos, a quantidade de porta-pallet que cabe ali dentro, a velocidade de saída do ativo, a gente sabe aí que os complexos logísticos estão com cada vez mais carretas, então um item importante hoje é se avaliar quanto tempo leva, né, para entrar e sair uma carreta. E também a questão de geometria do ativo, é observar ali a questão de coluna, de quina, e acaba reduzindo a capacidade operacional do ativo logístico. E um ponto importante é que ele gosta de alavancagem, a gente vai tratar isso um pouquinho mais aprofundado em breve, mas é um dado relevante, tem muita gente que não gosta de alavancagem, então já é um item para você ter em mente. Dados do HELG11, a IPO dele em dezembro de 2020 a R$100, pico de cotação R$120 lá em 20 de dezembro de 2020, e o vale de cotação, pelo menos até a data que eu estou gravando, R$ 83,99 no dia 17 de agosto de 2021, como os fundos imobiliários estão passando por muitas quedas nessa semana que eu estou gravando o vídeo, muito provável que você tenha visto até um preço mais baixo que esse. O fundo já fez aí 3 emissões. A última emissão foi em julho de 2021, captou 39,8 milhões de reais, com uma emissão no valor de R$ 98,90, via oferta 476. E aí é dado relevante também, né? A oferta visava 90 milhões de reais, conseguiu captar um pouco mais de 1/3 só do que era prometido. HELG no mercado, patrimônio líquido de 128,7 milhões de reais, por um valor de mercado de 112,8 milhões de reais. Dá um PVP aí de 0,87, então um fundo que está realmente muito descontado, e a liquidez diária dele de R$ 86 mil por dia. Ele não participa ainda do IFIX e tem uma base reduzida de cotistas de 3.724. Também, para quem não gosta muito de baixa liquidez ou de baixo número de cotistas, é um item relevante para você ter em mente também nos seus quesitos de avaliação. Por outro lado, é sempre importante a gente lembrar que nesses ativos, né, que são menos líquidos e que tem aí menos gente olhando, você consegue também algumas arbitragens mais interessantes. Então, são pontos que você tem que levar em consideração, tem que pesar na sua avaliação, ok? Taxas e rendimentos, taxa de administração do fundo 1,175%, já abrange administração e gestão.
Datacom, 5º dia útil, e a data de pagamento, 10º dia útil. O último rendimento do fundo foi de 0,75, dá um dividend yield bem interessante de 0,89%. O rendimento em 9 meses de bolsa são R$ 6,10, dá um dividend yield de 7,2%. Se eles conseguirem manter esse 0,75 por cota até o final do ano, e um dos últimos fatos relevantes do fundo indica isso, a gente vai ter R$ 8,68 distribuídos, o que na cotação de hoje dá um dividend yield bem interessante de 10%. Trouxe aqui outros dois fundos que também são pequenos para a gente comparar. O New L11 em 12 meses distribuiu R$ 10,43, um dividend yield acumulado de 10,14%, e o LGCP11 em 12 meses, R$ 6,20, um dividend yield de 7,29%. Highlights do relatório gerencial de julho, sempre começando pelo comentário da gestão. E eles indicam aqui para a gente investimentos de melhoria no REC Log Camaçari, um dos ativos do fundo, dizendo aí que o total vai ser de quase 3 milhões de reais empenhado. E a ideia aí é recuperar a capacidade operacional dos galpões, melhorando a qualidade de vida dos inquilinos e ao mesmo tempo reposicionando o ativo no mercado logístico e trazendo uma qualificação A. Hoje o ativo é classe B. Fala também da aquisição do ativo Queimados. Além das condições resolutivas já concluídas, as tratativas do imóvel Queimados estão em fase final. E aí eu coloquei para vocês, vai ser uma operação de quase 19 milhões de reais, 18,9 milhões de reais, né? E eles encerram falando de melhorias no REC Log Extrema devido ao futuro aumento da demanda energética do condomínio. Entraram aí em fase de estudo de upgrade da cabine primária, né? Da entrada de energia ali no ativo, até para receber operações automatizadas que demandam mais energia e proporcionar acesso a tarifas mais baixas. É um atrativo para outros inquilinos, né? Conseguir uma conta de energia mais barata. Mini DRE do fundo é bem tranquilo, a gente vê que o grosso obviamente vem das receitas de aluguel. Tem aqui um total de despesas financeiras, que é daquela alavancagem que a gente falou, de R$ 210 mil agora em julho. Também despesas operacionais aí com gastos, né, para as melhorias nos ativos de R$ 72,8 mil. A gente vê também outras despesas operacionais de R$ 154 mil, que são referentes exatamente à gestão, administração, auditoria, tudo que se refere ali ao cuidado do fundo em si, não dos ativos, né? E a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho de cada um dos ativos do RELG 11. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal. Isso é interessante em fundos pequenos, a gente consegue aprofundar, entender o racional daquela aquisição, a localização, o quanto foi pago em cada um dos ativos, comparar. Quando o fundo é muito grande, de repente, cada ativo representa muito pouco no PL, então não faz sentido a gente tentar destrinchar cada uma das operações. E se você está curtindo esse vídeo, se você está achando relevante, deixa o seu like, deixa o comentário, se inscreve no canal, isso é muito importante para o nosso crescimento. A gente já está chegando a 3 mil pessoas de inscritos. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem, que nos dão muito apoio. O primeiro ativo que eu peguei para avaliar é o REC Log Cotia, então ele fica na cidade de Cotia, São Paulo. É um ativo classe B, ele é dividido aí entre um prédio e um galpão. O valor total da aquisição foi de 40 milhões de reais, para uma BL de 18 mil metros quadrados, deu um cap rate interessante aí de 10,20%, e os contratos são dois, isso porque o prédio tem contrato atípico até 2023 e o galpão está alocado aí até 2032, então um contrato bem longo, e o reajuste se dá pelo IGPM. E aqui mais alguns dados relevantes que eu trouxe para vocês. É um ativo bem próximo de São Paulo, próximo aí à rodovia Raposo Tavares, então um acesso bem rápido à cidade de São Paulo. É um ativo classe B+, 1/3 desse espaço é voltado para o escritório e 2/3 voltados para o galpão, e é um inquilino de longa data, é um inquilino que está ali há muito tempo. Hoje ele está alocado para a New Space, como eu falei para vocês, que é uma empresa voltada para arquivamento de documentos, mas ele tem condições aí de ser remodelado para um last mile, como eu falei para vocês, pela localização no raio 30 de São Paulo, então dá para atender essa demanda também, de repente, de um e-commerce, mas segundo o gestor, dependeria aí de alguns ajustes, retrofits dentro do ativo. O custo dele saiu por R$ 2.235 o metro quadrado, então um custo bem interessante. O preço de locação está em R$ 19 e a indexação, como a gente viu, em IGPM, e a região está em torno de R$ 20, R$ 21 o metro quadrado, então a gente vê que tem até um upside para subir um pouquinho o preço do aluguel. O outro ativo que eu trouxe é o REC Log Extrema, fica na cidade de Extrema, em Minas Gerais, é um classe A. O total da aquisição foi de R$ 36 milhões, a ABR é de 11.363 metros quadrados, cap rate da operação também interessante de 10,4%,
tem aí dois locatários, a Máxima, né, que é a Renaudê, e a Multilaser. São contratos típicos até 2022, isso com a Renaudê, e até 2026 com a Multilaser, que acabou de ser renovada, e também tem o reajuste aí via IGPM. Trouxe aqui para vocês que o preço foi ok, né? Não está nem baixo, nem alto demais, está dentro do preço da região e está passando por aquela questão de melhoria energética, como a gente já falou. Trouxe aqui alguns dados sobre Extrema, acho que muita gente já sabe, mas é importante a gente reafirmar isso. Extrema hoje é o filé aí em logística, ele tem uma proximidade de São Paulo, de Campinas, que é um polo também importante no interior de São Paulo, e fica próximo aí à rodovia Dom Pedro, que é a via de direção até o estado do Rio de Janeiro, então dá para atender também o estado do Rio. Lá eles têm um incentivo fiscal no estado de Minas, muita gente fala coisa errada, fala que o incentivo é de Extrema, que fique bem claro, o incentivo é no estado de Minas Gerais, então qualquer cidade de Minas pode ter acesso a esse incentivo. É que lá em Extrema eles conseguiram fazer um hub logístico muito forte. Além disso, a região foi muito preparada para receber esses investimentos, esses galpões, e muita gente fala, se Extrema perder esse incentivo, de repente muita gente vai sair de lá. Não é tão simples assim, pessoal, tem gastos expressivos na região, nesses galpões tem muito dinheiro empregado, os inquilinos também colocam muito recurso próprio, e também tem a questão da mão de obra que é qualificada, ali um histórico muito grande na região, ninguém vai sair e abandonar a Extrema de um dia para o outro, ok? O custo saiu por R$ 3.168 o metro quadrado, e aí olha que legal, eu trouxe alguns dados de transações recentes em Extrema. O BLMG11 comprou um AAA por R$ 3.600 o metro quadrado, a própria Blue Macau também no fundo BM2 pagou R$ 3.500 o metro quadrado em também um ativo AAA. Em maio de 2020, o VILG11 comprou um ativo AAA por R$ 3.200 o metro quadrado, e um ponto muito fora da curva, lá em julho de 2020, pelo HGLG11, também um AAA adquiriu por R$ 2.600 o metro quadrado. Isso tudo para dizer que o preço aí de R$ 3.168 o metro quadrado pago lá pelo HELG11 não está fora do mercado. E o preço da locação está em R$ 28. É importante dizer que hoje a região está em torno aí de R$ 26, R$ 24. E o próprio gestor fala que esse ativo, ele, embora esteja sendo indexado aí a IGPM, ele não vai conseguir repassar, isso porque o preço está até um pouquinho acima da região, ok? Outro ativo que o fundo traz para a gente é o REClog Camaçari, ele fica na cidade de Camaçari, na Bahia, um ativo muito interessante, ele é classe B, o valor total da aquisição foi de R$ 65 milhões, uma ABL de 47,4 mil metros quadrados, um cap rate de 8,5%, isso também não chama tanto atenção, um cap rate até que normal, mas a gente vai ver que tem outras qualificações muito interessantes. Hoje são vários locatários nesses ativos e os contratos são típicos entre 2022 e 2024 e o indexador aí desses contratos é IPCA. E agora os dados que eu acho bem interessantes que tornam essa operação muito bacana. É um ativo bimodal, então opera trem e caminhão, então é um ativo diferenciado nesse sentido. São 3 naves de galpões e ainda um pátio para container. Esse ativo foi recebido em dação em pagamento pelo Santander e aí o fundo conseguiu adquirir junto ao Santander via alavancagem em CDI careca, então em CDI mais 0. Outro ponto importante é que é um ativo que consegue atender a Bahia, mas pela localização de Camaçari atende todo o Nordeste. A área total do ativo é de 350 mil metros quadrados e essa ABL só de 47 mil metros quadrados, então tem a projeção do próprio gestor do HELG11 de dobrar essa ABL em algum momento. E por fim, vendo algumas lives recentes do gestor, ele explica que tem sido uma tendência na região os contratos curtos. Isso a gente vê aí que são típicos, né, de entre 2022 e 2024 no ativo, isso porque o operador logístico ele renova o contrato de locação conforme ele consegue renovar o contrato com o cliente que está na ponta da operação, ok? O custo desse ativo foi muito baixo, R$ 1.372 o metro quadrado. E o preço médio da locação também está muito baixo, em R$ 12 o metro quadrado. Na região está em torno de R$ 18 o metro quadrado, então tem um upside muito interessante, um crescimento potencial muito grande dentro desse ativo. E uma observação que eu faço aí, eles fizeram um fato relevante sobre um contrato com a Transparaná só de 4 meses. E o gestor já explicou o racional desse contrato. É um player muito próximo do HELG11 e ele foi ocupar um galpão em reforma. Inclusive, a ideia ali foi trazer renda, alguma renda pelo menos mínima para o cotista e fazer a redução de custos, né, de pagamento de condomínio, de IPTU. E também, claro, existe uma projeção para a renovação
desse aluguel. E agora o ativo novo que está sendo adquirido pelo fundo, fato relevante de 12 de julho, é o ativo Queimados e as condições dessa aquisição. Um ativo classe A, pé direito de 12 metros, capacidade do piso de 6 toneladas por metro quadrado, 15 docas, sprinklers, então são todos aqueles quesitos que a gente vê de ativo classe A. O preço total foi de 18,9 milhões de reais, uma BL de 11 mil metros quadrados, e olha que interessante, o terreno é de 21,4 mil metros quadrados, então tem também potencial para expansão, e novamente um custo muito baixo, R$ 1.700 o metro quadrado. Atualmente o ativo está 100% locado, são 5 inquilinos com contratos típicos entre 2022 e 2027. O aluguel do ativo está em R$ 14,10 com indexação em GPM, e a projeção da região é de R$ 18,00 o metro quadrado, a mesma condição lá do ativo Camaçari, muita possibilidade de upside, e esse aqui é até um ativo classe A. E o cap rate da operação também muito interessante, 11%. E a posição do gestor também em live recente é de que no Rio de Janeiro o foco tem que ser em last mile e ou baixa ABL. Ele entende que os ativos big box, né, muito grandes, são menos demandados no Rio de Janeiro, então é uma jogada interessante aí, segundo o gestor do Helg 11, ok? Resumindo então, o Helg 11 é aquele resumo que todo mundo gosta. É um fundo que está bastante descontado no secundário e conseguindo manter essa distribuição vai oferecer um yield muito interessante, um yield on cost de 10%. Ele tem uma estratégia bem clara de sair dessas regiões mais visadas, né? Cajamar, Jundiaí, embora tenha um ativo lá em Extrema, e visa sempre explorar esses novos mercados. Por quê? Porque são essas regiões em que há mais risco, mas também há mais retorno. A gente vê que ele consegue algumas barganhas nas operações e cap rates muito interessantes. A gente vê que algumas operações de alguns outros fundos em regiões consolidadas têm saído com caps baixos de 7,5% e 8,5%. Como a gente viu no Helg, eles têm caps bem interessantes. O foco principal é fazer sempre compra a baixo custo, e aqui eu trago uma expressão do próprio gestor: dinheiro se ganha na compra, não na venda. Então isso é interessante para a gente ter em mente em avaliar o Helg 11. Eles sempre privilegiam realmente essa entrada a preço baixo e está focado sempre em um ativo que tenha boa concentração de consumo no entorno e proximidade com rodovias. Eles têm viés para retrofit, inclusive é o que eles estão fazendo lá no ativo Camaçari, e eles evitam contratos BTS atípicos, porque esses BTS atípicos eles podem trazer distorções muito grandes no preço do metro quadrado de locação frente ao cenário real, e quando aquele inquilino deixa o ativo, você fica ali com um preço muito acima do que está o mercado, então traz um downside muito grande. Gosto muito do relatório gerencial do Helg 11, só acho que eles poderiam agregar algumas características de qualidade dos ativos, né? Quantidade de porta-pallet, tonelada por metro quadrado do piso, pé direito, cross-docking. A gente vê que eles trazem algumas informações legais, mas poderiam agregar alguma coisinha também a mais. Fundo ainda pequeno, que dificulta o tamanho do ticket. Isso é importante, assim como o fundo de papel, o fundo de logística também tem que ser grande, porque aí ele consegue acessar aqueles parques logísticos de ABL muito enorme, né? Hoje, se o Helg tentar comprar um ativo muito grande, ele vai ter ali uma baixa diversificação dentro do PL, vai ter uma concentração muito grande dentro de um ativo e ele vai precisar de um recurso muito vultoso. Trago também a informação que o Helg é um fundo que tem viés para alavancagem, hoje ela representa 32% frente aos ativos. Ao meu ver, foi uma alavancagem bem estruturada, CDI mais 0, porém, com essa alta da Selic aí, previsão de chegar a 7,5%, 8,5%, já tem gente falando em 9,5% até o final do ano, isso pode gerar algum transtorno aí no custo dessa dívida. E por fim, só uma curiosidade que eu peguei do gestor em algumas entrevistas, a divisão que ele faz de last mile é um conceito interessante para a gente levar também para avaliar outros fundos. Ele divide aí o last mile de raio 30, que seria Guarulhos, Cotia, algumas outras cidades, né, que ficam no raio 30 de São Paulo, e também aquele last mile infield, que já é dentro da cidade, seriam estacionamentos, escolas ou fábricas desativadas. E para encerrar esse estudo, eu falo para vocês do momento do ciclo de logística. A Colliers soltou um relatório muito bacana recentemente sobre o segundo trimestre de 2021, que hoje o inventário total de logística no Brasil é de quase 18 milhões de metros quadrados. Tem um novo inventário aí nesse trimestre de 433 mil metros quadrados. A taxa de vacância no Brasil está bem baixa, caindo cada vez mais, né? Saiu lá do segundo trimestre de 2020 em 17%, chegou agora em 11%. E um dado muito importante para a gente ficar de olho, que tem aí 3,5 milhões de metros quadrados ainda em construção.
Na região sudeste a gente vê uma condição de expansão bem forte. Isso aponta para a absorção grande de vacância, como a gente vê, a redução expressiva da vacância e a impulsão dos preços por metro quadrado. Já tenho visto algumas lives com gestores de logística e eles indicam que algumas regiões realmente o preço por metro quadrado finalmente, depois de 10 anos, começou a ser reajustado. E aí a minha opinião é que para essa área, né, especialmente no sudeste, nesse raio 30 de São Paulo, a gente tem que ter uma sintonia fina de região e localização que vai conseguir agregar mais rendimento nos próximos anos, vai realmente repassar esses valores para os aluguéis. Já as outras regiões, a gente passa por um crescimento muito grande, a gente vê, né, ativos surgindo cada vez mais no Nordeste, alguns no sul do país, é muito interessante e tem muito espaço, isso porque a logística no Brasil sempre foi muito atrasada, mas é importante a gente ter um alerta aqui e um cuidado para evitar a questão de sobreoferta. A gente sabe que é comum dentro do ciclo imobiliário, viveu ali uma fase de crescimento muito grande e chegar a um ponto de sobreoferta, quando todo mundo está construindo galpão e já não tem mais demanda para aquilo e aí os preços voltam a cair. Então é um dado relevante para a gente ficar de olho, para conseguir monitorar, de repente entrar e sair dentro da melhor fase do ciclo. E por fim, um dado que eu trouxe também desse relatório da Colliers, o e-commerce ele ainda representa só 6% do inventário nacional, embora tenha tido um crescimento aí de 45% desde o início da pandemia. Pessoal, o que eu tinha para falar do Helg 11 era isso, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.